Graça e paz, amados. Bom podermos estarmos juntos estudando a palavra do Senhor. Hoje vamos estudar um pouco sobre o amor de Cristo, baseado na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Você conhece o amor do Senhor Jesus Cristo? É lamentável como muitas pessoas não compreendem o que Cristo fez por ela. E entre essas muitas pessoas estão aquelas que estão dentro das igrejas evangélicas estudando a palavra, mas que através das suas atitudes, do seu modo de pensar, de falar e de agir, mostram que ainda não compreenderam toda a profundidade do amor do Senhor Jesus Cristo para com ela. E como que deve ser a sua nova vida a partir do conhecimento deste amor. Paulo, na sua segunda carta à igreja de Coríntios, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 14, ele nos diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que conhece o amor de Cristo, há mudanças na sua vida. Seu modo de pensar é diferente, seu modo de agir é diferente. Observe que quando nós conhecemos o amor de Cristo para conosco, este amor, ele nos força a vivermos a nossa vida para Cristo. Se nós tínhamos uma vida totalmente separada de Cristo, este amor de Cristo agora nos força a nós vivermos nossas vidas para Cristo. Versículo de número 14, Paulo deixa bem claro, porque o amor de Cristo nos constrange. Constrange, esta palavra significa segurar com força, tem o sentido de coação, significa segurar tão forte ao ponto de evitar uma fuga. O amor de Cristo não nos deixa escolha a não ser vivermos para Ele. É isto que acontece quando nós compreendemos o amor de Cristo para conosco. Paulo deixa bem claro, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, se Cristo na cruz morreu por mim, mesmo ele sentindo as dores no meu lugar, esta morte dele também influencia a minha vida, de certa forma que eu morri para este mundo, e aí eu passo a viver exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo. Meu modo de pensar, meu modo de agir, meu modo de falar deve ser diferente. Agora, ele é guiado de uma forma que vai agradar o meu Senhor e o meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O amor que ele sentiu por mim e sente por mim, ao ponto de ter ido para a cruz, vai me forçar a eu fazer isto, viver a minha vida para Ele. E aí nós lamentamos quando muitas pessoas vivem as suas vidas de forma egoísta, como se fosse um parasita, vivendo realmente totalmente diferente daquilo que Cristo planejou para ela, vivendo de acordo com os seus próprios pensamentos, de acordo com os seus próprios conceitos, de acordo com os seus padrões, e muitas vezes padrões
mundanos. Nós não podemos ser assim se nós conhecemos o amor de Cristo. Observe o versículo de número 15, o que o apóstolo Paulo nos diz, 2 Coríntios 5,15, e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si. Se Cristo morreu por todos, e ele morreu por mim, ele morreu por você. E nós compreendemos este amor dele para conosco. Nós não podemos mais viver para nós mesmos, ou seja, conforme os meus pensamentos, conforme aquilo que eu acho que está certo. Eu devo viver conforme Cristo manda, conforme ele viveu, de acordo com a sua palavra. Eu devo viver para ele. E continua, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É assim que nós devemos viver. E o apóstolo Paulo, ele vivia isto de forma tão tremenda que na sua carta em Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, olhe o padrão de vida do apóstolo Paulo quando ele fala: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo declara isto, ele fala: eu já estou crucificado, eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Este era o padrão de vida do apóstolo Paulo. Ele já não vivia mais para ele, ele já se considerava crucificado em Cristo. Nós, amados, que conhecemos e buscamos conhecer o Senhor Jesus Cristo, este amor dele nos constrange, ou seja, nos força a vivermos para ele. Se estamos vivendo conforme os padrões mundanos, algo está errado com a nossa conversão, com a nossa salvação, com o nosso entendimento do amor de Cristo para conosco. E o apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Colossenses, capítulo de número 3, ele nos diz como que deve ser a nossa nova vida. Esta vida que agrada a Deus, esta vida em Cristo. Capítulo 3, versículo 1 de Colossenses, ele nos diz: portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É assim que você vive? Pensando nas coisas lá de cima, como um novo ressuscitado em Cristo, ou os padrões do mundo ainda molda o teu coração? Nós devemos vivermos para o Senhor Jesus Cristo, entendendo que Ele morreu pelos nossos pecados. E ao entendermos o amor de Cristo para conosco, querido, este amor, ele também nos impulsiona-nos a termos uma nova visão. O apóstolo Paulo tinha uma nova visão, e isto deve acontecer conosco. Ele nos diz: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, nós não podemos, querido, olharmos para as pessoas com a visão terrena, com a visão mundana. O que Cristo fez por nós deve nos impulsionar a termos uma nova visão. Ou seja, não devemos estimar uma pessoa pela sua aparência externa, uma pessoa de acordo com os padrões mundanos de julgamento. E lamentavelmente, muitos dos nossos irmãos ainda têm uma visão de acordo com os padrões do mundo. Nós não devemos avaliar uma pessoa por causa da sua aparência externa. Não podemos fazer isso.
Cristo não fazia isso. E é aí que o apóstolo Paulo nos diz: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, segundo os padrões do mundo. Nós devemos conhecer as pessoas conforme Cristo. Nós devemos olharmos para as pessoas como Cristo olhava para elas. Lembra-se de quando Cristo estava aqui na terra, quando ele encarnou-se, ele olhava para os leprosos, ele olhava para as prostitutas, ele olhava para os pecadores com olhar de amor, com misericórdia. Ele não olhava a aparência das pessoas. Quando nós avaliamos as pessoas conforme a carne, conforme os padrões do mundo, nós estamos muito distante do amor de Cristo. O amor de Cristo está longe dos nossos corações. Não porque ele não nos ame, mas porque os nossos padrões de julgamento mostram que ainda não conhecemos o seu amor para conosco, para com todas as pessoas do planeta Terra. Nós devemos olhar para as pessoas, aqueles que estão nas sarjetas, os excluídos, os marginalizados. Nós devemos olhar para ele como Cristo olhou para nós e nos viu carecendo da sua graça. Nós devemos olhar para as pessoas como pessoas que carecem da graça de Cristo, como eu e como você também carecemos. O nosso modo de olhar é diferente quando nós compreendemos o amor de Cristo. Nós não avaliamos a aparência, nós buscamos fazer com que as pessoas mudem, nós trabalhamos, nós nos envolvemos, nós amamos os pecadores, abominamos o pecado, mas amamos os pecadores e queremos que eles sejam transformados pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E não com um olhar de preconceitos, não com olhares de vingança, não com rancores, não com mágoas, mas com olhares de amor, porque a nossa visão, quando conhecemos o amor de Cristo, se transforma. Temos uma nova visão, temos o olhar do Senhor Jesus Cristo. E o amor de Cristo também, querido, nos revela que nós somos nova criatura. Você é nova criatura. Versículo 17, Paulo nos diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É interessante que as pessoas pegam estes versículos e trazem para as suas vidas, dizendo: olha, as coisas mais ficaram tudo para trás, agora tudo será novo na minha vida. Evidentemente que nós sabemos que tudo vai se transformar nas nossas vidas. Mas este versículo, querido, tem o conceito realmente de nós sermos, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, tudo em nós se torna novo. Nós vivemos uma outra realidade de vida. Os padrões deste mundo não têm mais nenhum valor para nós. Nós não vamos mais pensar como os outros pensam. Nosso pensar deve estar ligado em Cristo. Nosso falar deve estar centrado em Cristo, não com palavras podres. O nosso agir deve ser diferente, moldado pela palavra do Senhor, transformado pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Se isto não acontece, algo está errado com o meu entendimento do amor do Senhor Jesus Cristo, com a minha conversão, e eu devo mudar, eu devo correr para o Senhor e pedir: Senhor, ajuda-me, transforma-me, porque eu quero ser realmente uma nova criatura. Nosso padrão de vida agora é moldado por Cristo, porque através da fé nós estamos em Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nossos padrões de vida
nosso pensar, nosso agir, nosso falar é diferente, é moldado, é transformado por Cristo. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, querido, você é nova criatura. Seu modo de pensar, de falar e de agir deve ser diferente. Você agora vive não mais para você mesmo, mas para Cristo que te amou. Você considera-se crucificado em Cristo, e esta tua nova vida, o amor de Cristo em você, deve te impulsionar a ter uma nova visão, a visão do Senhor Jesus Cristo. Olhe para o teu redor, olhe o mundo, olhe as pessoas como Cristo olhou para você. E aí você vai expressar que o amor de Cristo verdadeiramente está em você, porque você está em Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana vitoriosa para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fique na paz, Deus abençoe você e toda a sua família. Até a próxima, no nome do Senhor Jesus Cristo.